Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje eu vim ensinar essa sandália que foi feita com muito carinho, tamanho de 9 centímetros, solinha de 54 pontos. Você pode fazer tanto no fio Bella, quanto Anne, quanto Charme, quanto Bella Fashion e amigurumi também. Quem tem o ponto muito apertadinho, sugiro que use um fio mais grosso, tá? Tipo amigurumi. E quem tem o ponto mais soltinho pode usar qualquer um desses outros fios que vai se adaptar legal. Eu sempre mostro para vocês, quando eu posso, a diferença entre o fio amigurumi com a mesma receita e o fio normal que a gente tem costume de usar. Então, dessa vez não deu, porque eu não tenho tantas variedades de fios aqui do amigurumi, então por isso não fiz, tá? Como eu falei, tem 9 centímetros e vai servir num bebezinho de 1 a 3 meses aproximadamente, dependendo do tamanho e da estrutura, né, do neném. Tem bebê que tem um pezinho maior, outro menor, não bate certinho com a questão de meses de idade, né, o tamanho ideal. Mas, enfim, vamos fazer para um pezinho de aproximadamente até 8 centímetros e meio, que vai servir essa sandalinha. Eu achei ela bem fácil de fazer, eu fiz da forma mais fácil possível, usando poucos materiais. Pode usar sobras de linha que você tem aí para fazer essa sandalinha, só vai usar mais aqui na parte da sola e também aqui na parte branca, né, que precisa ser um fio só. Mas, enfim, acredito que vocês vão ter aí material suficiente para poder fazer toda ela. O parzinho, pelo menos, né? As sobrinhas de linha a gente sempre tem. Eu coloquei o cordãozinho, para facilitar também. A gente consegue fazer o cordãozinho no crochê. Se você quiser, você pode colocar um cordãozinho de cadarço. Então, é bem fácil de fazer, tá? Nessa aqui eu coloquei uma palmilhinha de EVA por dentro. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma aqui, ó. Essa aqui é um EVA bem fininho. A que eu usei é a da Carina Aviamentos. Ela é um pouquinho mais grossa. Já pega aqui. Olhem, essa aqui, que ela é um pouquinho mais grossa, mais firme. Mas eu gosto mais de trabalhar com essa aqui um pouquinho mais fina. A Carina tem dessa aqui também. Então aqui, ó, dá pra ver a diferença. E uma e outra. Essa aqui é um pouquinho mais grossinha. Ó, eu medi aqui, essa aqui tem quase 3 milímetros e essa aqui tem quase 1,5 milímetro. Então, dá pra ver claramente, nitidamente a diferença. Usem essa de 1,5 milímetro, gente, que fica mais confortável ainda. Essa sandalinha não fica tão rígida assim. Bem, aqui, ó, essa aqui eu não usei nada. Eu gosto assim, tá? Eu gosto de fazer assim, que a própria cola, quando você usa na sandalinha, já deixa ela assim bem firme. Então, eu gostei mais assim, de verdade. Mas, enfim, quem quiser usar a palmilhinha também dá uma boa estruturada, ó, ela vai ficar mais firme um pouco do que essa aqui. Vou mostrar pra vocês, aqui eu coloquei uma nuvenzinha feita de crochê que eu ensino aqui pra vocês. Já vou dar a dica, eu falo também lá no final. Faz com um ponto um pouquinho mais apertado, tá? Pra ela dar certinho aqui nessa tirinha. A minha, ó, nem colei ela. Ela ficou um pouquinho mais larga, essa eu fiz com vocês no vídeo. Dá certo também você colar ela assim um pouquinho maiorzinha, não tem problema, tá? Mas se você quiser que fique igualzinha essa aqui, essa eu fiz com um ponto um pouquinho mais apertado. E aqui, ó, eu trouxe como sugestão a lonita. Você pode fazer a nuvenzinha com a lonita e aqui, essa aqui também, que eu fiz com o fio pelúcia. Essa pelúcia você encontra na JHP Metais, no seu vermelho, tá? Aqui a gente tem na descrição do vídeo todos os contatos dos fornecedores, tanto da Carina Aviamentos, que eu mostro aqui da palmilhinha para vocês, quanto do seu vermelho. E você também vai encontrar essa pelucinha. Ele tem lonita, só não sei se tem branco lá, tá? Vê lá com ele. Mas, enfim, é isso. Agora a gente vai para a lista de materiais, de linhas, agulhas, tudo mais. A agulha que eu usei foi a 2 milímetros. Você vai usar a que você melhor se adaptar. Vamos usar agulha de tapeçaria, tesoura para remate. Os fios utilizados foram todos da Bella Pinguim, tá, gente? É esse fio. Não tem Bella, não é o Fashion, tá? É o Bella, só Bella.
Esse fio tem 370 de tex, tá? Então, todas as cores que eu tenho aqui são todos da Pinguim, desde a sola até essa parte daqui, desses fios coloridinhos. Como eu falei, você pode usar sobras de fio, então não vou passar cores aqui, você vai fazer a combinação aí que der pra você, tá? Pra colar as solinhas, eu usei cola de silicone, usei que você já tem o hábito de usar. As etiquetinhas que eu utilizo são da Cuticutem. Se vocês quiserem, assim, fininha para colocar na tirinha da sandalinha, entre em contato com ela lá. Só falar que é igual a minha, que ela já sabe, tá? Fala que é para sandalinha, ela já sabe já qual que é, tá bom, gente? Então é isso. Eu acredito que eu já passei todos os materiais para vocês. Já falei dos fornecedores, então vamos para nossa aulinha sem mais delongas. Ah, esqueci de uma coisa antes de ir para a aulinha. Gente, se você não curtiu ainda o vídeo, dá uma curtida aí, ajuda nós. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui agora, nesse momento. Dá uma pausa aí rapidinho, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá? Então é isso, vamos para a aulinha. Iniciando a solinha, vamos fazer o nó. E 17 correntes. Laço a agulha. Vou pular 2 correntes, 1, 2, e na terceira eu vou fazer 2 meio pontos altos. 1 e 2. As 2 correntes que pulamos vai servir como um meio ponto alto. Então, eu venho na segunda correntinha, ó, contando 1, na segunda eu vou colocar o marcador, porque aqui vai ficar indicado para mim aonde é o topo do primeiro ponto, aonde eu vou fazer a emenda da primeira carreira. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 meio pontos altos, um ponto para cada correntinha seguinte. Dois, 3, 4 e 5. Feito isso, vamos trabalhar uma sequência de 8 pontos altos, da mesma forma, um ponto para cada corrente seguinte. Eu vou concluir a minha sequência de 8 pontos, vai me restar lá no final uma correntinha sozinha. E eu vou voltar aqui quando eu finalizar a minha sequência. Pronto, e aqui no final temos uma correntinha sobrando. Nela, vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, todos dentro dessa mesma corrente. 4, já volto. Pronto, já tenho os 8 pontos aqui na última corrente. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos deixar esse fio encostadinho aqui nessas laçadas, porque vamos vir já arrematando ele. E aqui, ó, nós podemos ver depois do aumento que a gente já tem laçadas aqui livres do outro lado da solinha. No caso, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, um ponto em cima de cada pontinho do lado anterior, tá bom? Aqui, então, nós vamos repetir a sequência de 8 pontos altos, um ponto para cada ponto seguinte, ó. 2, 3, volto quando eu concluir a minha sequência de 8 pontos. Sequência concluída. Agora, nós trabalharemos novamente 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. E aqui, no último ponto,
exatamente onde nós já temos 3 pontos, ó, aqueles 3 pontinhos, nós vamos fazer mais 3 pontos. No mesmo lugar, ó, naquele mesmo buraquinho, nós vamos repetir aqui 3 meio pontos altos. 2 e 3. Finalizando assim a sequência aqui da primeira carreira, a sequência de pontos da primeira carreira. E para unir, vou deixar esse fio aqui para trás, depois eu vou cortar o excesso. Eu venho exatamente onde está o marcador, eu vou pegar essa outra laçadinha para facilitar um pouquinho mais aqui a emenda. Mas aqui nesse mesmo local, onde nós deixamos marcado, eu faço um ponto baixíssimo, unindo a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha. Vou cortar aqui já esse fio para não atrapalhar a gente. Para não me atrapalhar aqui, ó. Feito isso, agora vamos continuar aqui com o nosso passo a passo. Fiz uma corrente só para dar uma altura para o primeiro ponto que eu vou fazer. Lacei a agulha e exatamente aqui no mesmo local onde eu fiz a união da carreira, ó, fica até um buraquinho, eu vou fazer 2 meio pontos. 1 e 2. Fiz um aumento de meio ponto alto. Agora a gente vai marcar aqui exatamente nessa laçada do primeiro ponto, ó, nessas duas alcinhas. Aqui a gente tem a correntinha, então a gente vem logo a seguir, ó, para essas duas alças que aparecem aqui maiores. E marca. Já tenho um aumento, vou fazer mais 2 aumentos de meio ponto. Então, vamos vir para o próximo ponto. Você vai ver aqui essa alcinha um pouquinho mais esticadinha acima e essa mais abaixo. Essas duas alças são correspondentes ao segundo ponto. Então, a gente vai pegar aqui com cuidado, ó, eu sempre viro a agulha para facilitar. Ó, peguei ali e vou fazer 2 meio pontos aqui, porque aqui é o nosso segundo ponto. Ele fica um pouco escondidinho, mas pegando com cuidado, você consegue fazer aqui o aumento dentro dele. Vamos fazer 1 e 2 meio pontos, ficando aqui com 2 aumentos. E para finalizar, no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento. Totalizamos aqui os nossos 3 aumentos. Esses 3 aumentos foram feitos exatamente naqueles 3 pontinhos do início, que foram feitos no mesmo lugar. Então, agora, seguindo com a nossa sola, nós vamos tecer 6 meio pontos, um seguido do outro, um pontinho para cada ponto seguinte. 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ajeitar aqui. Cuidado para não deixar o ponto assim com a laçada desfiada, tá? Porque depois pode dar problema. Então, já temos 5 e vamos fazer o nosso último ponto dessa sequência. Então, 6 meio pontos e após esses 6 meio pontos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6 e 7. Chegamos aqui onde temos os 8 pontos no mesmo lugar. Em cada pontinho desses 8, vamos tecer um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Já temos um no próximo ponto, 2, 3, e assim até completar 8. Já volto. Já tenho os 8 aumentos. Vamos repetir agora
7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. 2, 3. Concluindo os 7 pontos, retorno com vocês. Pronto. E após os 7 pontos altos, vamos trabalhar para cada ponto seguinte. Eu estava fazendo errado. 6 meio pontos altos. Esse primeiro sempre é um pouco mais difícil de fazer. 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão notar que sobraram 3 pontos livres aqui. Nesses 3 pontos, nós vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto para cada ponto, igual fizemos aqui no início. Vamos finalizar da mesma forma. Esses 3 pontos são exatamente aqueles 3 que fizemos aqui no mesmo lugarzinho, tá? Então, iniciando, vamos lá. 1, 2, 3. E para finalizarmos, vamos entrar aqui nas 2 alças do primeiro meio ponto alto, exatamente onde marcamos, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa segunda carreira. Recapitulando aqui, ó, tudo que fizemos. Iniciamos com 3 aumentos de meio ponto, a seguir fizemos 6 meio pontos altos, após 7 pontos altos. Aí, iniciamos a sequência de 8 aumentos de ponto alto, e após fizemos 7 pontos altos, mais 6 meio pontos e, para finalizar, 3 aumentos de meio ponto alto. E vamos iniciar agora a carreira número 3, a última carreira da nossa sola. Vamos fazer uma corrente e aqui no mesmo lugarzinho onde emendamos a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Essa emenda dá exatamente acima do primeiro ponto da carreira anterior, tá? Então, já temos o segundo ponto, cuidado com ele, ó, ele sempre fica um pouquinho mais apertadinho junto ao primeiro, tá? Então, cuidado. Essa carreira precisa ser feita com um ponto bem soltinho, se a tensão do seu ponto for bem apertada, tá? Então, precisamos trabalhar pontos baixos em toda a extensão da carreira, em toda essa volta. Um ponto sobre cada ponto seguinte, ó, mas pontos bem folgadinhos, para que quando chegarmos nas curvinhas, a sua sola não emborque assim, tá? Então, precisamos dar elasticidade a essa carreira, folgando um pouco mais os pontinhos. Isso é só caso o seu ponto seja muito apertadinho, tá? Se for muito apertado, ou você usa um fio mais grossinho, ou você pode usar uma agulha maior do que a que você tem costume, tá? Porque aí, automaticamente, você vai conseguir chegar nos 9 centímetros de sola. Então, aqui nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, tomando esse cuidado que eu falei com vocês, tá? Vamos ficar com um total de 54 pontos. Quando a gente chegar nesse último pontinho, nós vamos ter esse total. Eu volto com vocês para fazer a emenda para finalizar a nossa carreira. Pronto, já tenho os meus 54 pontos e para finalizar vamos fazer um arremate diferente. Vamos cortar aqui o fio, olha, e vamos puxar direto. Feito isso, agora você vira a sua solinha assim, desse jeito. E aqui a gente tem as 2 alças do primeiro ponto baixo. Vamos entrar nas 2 alcinhas do segundo ponto. Assim, bem assim, pegando por baixo.
Agora, vamos trazer o fio pra cá, pra parte de trás, bem ao seu encontro. Agora, a gente vai entrar nos 2 nozinhos, pegando assim de baixo pra cima, do último ponto. Vamos sair com a agulha exatamente de onde sai esse fio. E vamos trazer a pontinha da linha pra cá e puxar, trazendo o fio direto pra baixo. Aí, você já pode virar a sua sola e vai, ó, ajeitar a laçadinha que você acabou de formar. Ela vai substituir aquele ponto que você pulou, o primeiro ponto, tá bom? E aí, a gente não vai ter aqui aumento de ponto e nem diminuição de ponto na sola, ficando aqui com um total correto, 54 pontos. Agora, eu vou entrar aqui, ó, nas 2 alças novas que eu acabei de formar, trago o fio pra cá, viro, venho um ponto à frente, ó, ou atrás, e puxo o fio para o lado contrário. E assim, finalizamos, ó, o nosso arremate, e não aparenta aqui emenda alguma. Agora, a gente traz esse fio aqui pra cá, trazendo ele por debaixo, assim, ó, das laçadas. Se você for usar a sola única, no caso, esse lado aqui será o avesso. Aí, você arremata a sua linha com agulha de tapeçaria, tendo todo o cuidado de esconder o fio. Agora, caso você for usar sola dupla, eu recomendo que você só dê um nozinho, ó. Trouxe mais para o centro da sola. E agora, vamos dar um nozinho aqui. Como se for trabalhar a sola dupla, você vai colar uma outra sola aqui por cima, então não vai aparecer esse nó. Corta o excesso, deixando sempre uma pontinha de fio para você colar depois, passar uma colinha aqui e ter certeza de que esse nozinho não vai se desfazer. Bem, então, finalizamos a nossa sola, que tem no total 54 pontos. Conferindo as medidas de calcanhar, nós vamos ter aproximadamente 3,5 centímetros. De frente, aproximadamente 5 centímetros. E aqui, de comprimento, aproximadamente 9,5 centímetros. Eu vou iniciar a sandalinha fazendo toda essa parte coloridinha aqui da frente, tá? Você pode fazer o que eu fiz aqui, ó, repetir a mesma sequência aqui no final, caso você não tenha muitas opções de cores aí. Mas, enfim, dá pra você usar pedacinhos de linha que você... aquelas sobrinhas, né, que a gente sempre tem aí em casa, pra você aproveitar e fazer essa sandalinha. É uma ótima opção aí pra você que tem muitas sobrinhas de linha, tá bom? Só tome cuidado para que não falte para os 2 pezinhos, para não ficar estranho depois. Bem, então vamos lá? Eu vou começar respeitando esta mesma sequência até aqui. Depois, eu vou trocar esses 3 últimos fios que eu repeti, né? Então, eu vou trocar essas cores para ficar aqui mais dinâmica, diferente também, né? Dessa aqui. Eu deixo um pedacinho de fio no início desta primeira parte, para que depois eu use. Nós vamos aproveitar para fazer os tassés, tá? Aí a gente já aproveita os fios, então eu deixo mais ou menos 15 centímetros de linha para ficar uma sobra que a gente já usa para costura, que não vai ser muita, né? E também para a gente fazer o tassel. Fiz o nó inicial e após eu faço 15 correntes. Não precisa ser correntes apertadas, caso você esteja usando o mesmo fio que eu, tá? Para ela dar um espaço, um comprimento legal. Já tem as 15 correntes, agora eu aperto aqui essa última correntinha, no caso a gente vai ficar com 14 correntes no total, que aqui a corrente 15 se transforma em nozinho. Vou deixar mais ou menos 15 centímetros também aqui desse lado. E com o mesmo fio da mesma cor, eu vou iniciar
a primeira carreira. Entrando aqui na primeira corrente que você tem, pula o nozinho, entra aqui na primeira corrente e vamos tecer aqui, já no início, um aumento. De primeira, a gente vai fazer uma corrente para prender o fio, uma corrente bem apertadinha. E agora sim, vamos tecer um aumento de ponto baixo, fazendo 2 pontos aqui neste mesmo lugar onde você prendeu o fio. 1 e 2. Após o aumento, nós vamos trabalhar uma sequência de 12 pontos baixos. Um ponto baixo para cada corrente seguinte. Esse fio eu vou deixar ele para cá. Eu comecei a arrematar ele aqui, mas não é o ideal, senão essa primeira tirinha vai ficar muito grossa, vai ficar diferente das demais. Igual aconteceu aqui para mim, ó, tá vendo? Vai dar uma diferença grande. Então, não arremate o fio, não deixe ele preso ali no início e deixa ele aqui bem de ladinho aqui junto com este outro, tá? Eu vou completar a minha sequência de 12 pontos baixos e já volto. Vou vir aqui agora nessa última correntinha que sobrou e vou fazer mais um aumento de ponto baixo. Faço 1 e mais um ponto juntos. No total, ficamos com os aumentos com 16 pontos na carreira. Aqui no finalzinho da carreira, a gente faz uma corrente apertadinha e corta o fio. Vê se você consegue deixar os fios mais ou menos do mesmo tamanho aqui desse primeiro, tá? Eu vou medir aqui para vocês quanto que deu aqui na base onde a gente tem as correntes, para vocês irem conferindo aí se deu certo a tensão de ponto que você está usando aí. Caso tenha ficado menor, ou você use um fio mais grosso ou uma agulha mais grossa e tenta aí novamente. Tem casos que apenas afrouxando um pouquinho mais o ponto, você consegue chegar no tamanho, tá? Aqui pra mim tá dando, ó, 5 centímetros e meio, mais ou menos, ó, aproximadamente. Se o seu deu 6, não tem problema, tá? Tá certo também. Meio centímetro não vai fazer muita diferença aqui no restante do nosso trabalho, não. Agora, eu já vou passar para a segunda cor, pegando aqui, ó, na alcinha de trás do primeiro ponto baixo. Lembrando que aqui a gente tem um aumento, ó. Então, venho com cuidado, pega aqui na alcinha do primeiro ponto, na segunda alça do primeiro ponto baixo e vou prender o fio. Deixa aí a linha do tamanho que eu já indiquei para vocês. Joga a perninha de linha menor por cima, ó, para formar tipo um nozinho aqui atrás, ajusta a laçadinha na agulha e faz uma corrente. Prendeu o ponto. Você não vai arrematar esse fio para cá não, tá? Igual eu já falei com vocês, já mencionei aqui no início da primeira carreira. Agora, a gente só vai repetir ponto sobre ponto. No mesmo lugar onde eu prendi o fio, eu faço o meu primeiro ponto. E vou, ó, usando a segunda alça, trabalhando ponto sobre ponto até o final da carreira. Eu já volto com vocês. Final da carreira, já tem aqui os 16 pontos. Aí, eu faço a corrente, corto o fio novamente, lembrando de deixar o pedacinho de linha grandinho. Cortou. Agora, no início da carreira, eu vou lá no primeiro ponto, novamente. Todas as carreiras vão ser trabalhadas assim, tá? Usando a segunda alça dos pontos da carreira de base. No caso, carreira de base é essa carreirinha aqui. Agora, a gente vai trocar a cor novamente e assim sucessivamente, tá? Ó, aí vamos pegar aqui o fio para emendar aqui no início da carreira, jogando a perninha de linha menor por cima. Eu vou puxar aqui para deixar um pedaço de linha maior. E assim, segura aqui e faço a corrente para prender o fio. Aí eu deixo esse fio para cá, tá? Para não correr o risco de eu arrematar ele aqui.
inicio novamente mais uma carreira de 16 pontos baixos. Aqui estamos na carreira 3. Eu já volto. No final da carreira, faz um nozinho, deixa um pedacinho de linha grandinho, tá? E corta o fio. Já completei a minha carreirinha 3, agora vamos iniciar a carreirinha 4. Primeiro ponto, pegando a alça de trás, já troquei o fio e vamos lá. Prendo o fio, deixo a perninha de linha pra cá. E aqui, no mesmo lugar, aqui no primeiro ponto, vamos fazer um aumento de ponto baixo. Após a gente trabalha 14 pontos, vai sobrar um ponto lá no final, onde vamos fazer mais um aumento. Eu já volto. No último ponto, como eu já havia dito, um aumento de ponto baixo. Nozinho ou correntinha, corto o fio. Pronto. Agora a carreira 5 e 6, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos da carreira 4. No caso, ficamos com um total de 18 pontos baixos. Aí, vamos fazer o mesmo que fizemos nessas duas carreiras aqui após a de aumento. Vamos fazer ponto sobre ponto, trocando a cor de fio. No final da carreira, a gente corta o fio e volta, fazendo uma nova carreira de 18 pontos. No caso, eu vou voltar com vocês aqui na carreira número 7, tá? Então, aqui estamos na carreira número 4, carreira que teve aumento no início e no final. E aqui, depois, nós vamos trabalhar a carreira 5 e carreira 6, repetindo somente a mesma quantidade de pontos, 18 pontos. Já volto. Prontinho, já tem aqui as minhas carreiras prontas. E agora, a gente vai iniciar a carreira 7, pegando no primeiro pontinho, usando a segunda alça, como sempre. E aí, agora a gente vai prender o fio e iniciar no primeiro ponto um aumento também. Ó, prender o fio, põe ele pra cá. E aí, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos aqui onde prendemos o fio, 1 e 2. Após o aumento, nós vamos trabalhar uma sequência de 16 pontos baixos. Eu já volto, vai sobrar um pontinho no final, onde você vai fazer mais um aumento de ponto baixo. No último ponto, um aumento para finalizarmos a carreira. Esta é a carreira 7, ficamos uma corrente apertadinha, ficamos com um total de 20 pontos. Agora, a gente vai fazer apenas mais uma carreira para finalmente finalizarmos esta primeira parte da frente. Iniciando lá no primeiro ponto, vamos trabalhar mesma quantidade de pontos, 20 pontos baixos. Olha, e aí a gente vai fazer a corrente e aqui um ponto baixo, dando sequência aos nossos 20 pontos. Final da carreira, uma corrente, pode cortar o fio. Eu volto com vocês quando eu finalizar a nossa carreira número 8. Prontinho. E aqui a gente tem todas as nossas carreiras prontas, tá? No total, 8 carreirinhas de ponto baixo, com seus respectivos aumentos e não aumentos. Bem, agora a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó, em ponto baixíssimo. Para todas as carreiras vão ser iguaizinhas, só não vai precisar fazer nessa última carreira aqui em rosa, tá? Mas nas demais, aonde você vê que esses espacinhos, ó, tá vendo esse Vzinho do ponto baixo, você vai fazer esse acabamento, entrando na base. No caso, até antes, né, dessas laçadinhas que sobraram, né, sempre acima delas você vai fazer esta carreira de acabamento em ponto baixíssimo. Entrando no último ponto, pega a cor a mesma cor do fio que você usou para fazer a carreira, ó, e vai deixar aqui um pedacinho de fio, puxou direto, formou a alcinha, já vem pro primeiro ponto,
Não precisa fazer correntinha para prender o fio, tá? E faz o ponto baixíssimo. Já vem para o próximo ponto e faz o ponto baixíssimo. E assim, ó, até chegar lá no final. Não faz ponto apertado para não reduzir aí a extensão, né, dos seus pontinhos, né, o comprimento, a largura da sua tirinha. Então, pontos bem relaxadinhos, respeitando aí o comprimento que ficou a tirinha. Já volto. Fiz o último pontinho, aí aqui sim, se você quiser, você pode fazer uma correntinha apertadinha assim e cortar o fio. Mas se não quiser, também você pode cortar direto o fio. Dá um acabamento legal também. E puxou aqui direto, tá vendo? Ó, não tem necessidade de fazer correntes no final da carreira, não. Eu até prefiro não fazer, para que eu consiga deixar essa tira mais justa ali na solinha. Bem, então aqui está finalizada esta primeira. Aí eu vou repetir para as demais a mesma coisa, pegando sempre na base do ponto, acima dessa laçadinha aqui, ó, que ficou dos pontos, tá? Quando eu chegar aqui nessa última carreira, finalizar, eu volto com vocês para a gente já ir para uma próxima etapa. Agora já vamos fazer essa parte de trás da sandalinha. Deixando sempre um fiozinho grandinho para a gente costurar e depois usar também no tassel, caso queira. Eu vou usar o fio branco para fazer aqui, ó, da mesma cor que eu fiz, que eu achei que ficou bem legal. Bem, então aqui a gente já tem o nó inicial e agora vamos tecer um total de 23 correntes. Quando tiver as 23 correntes, eu retorno aqui com vocês. Completei as 23 correntes, a corrente 23 você aperta para ela se transformar no nozinho e aí sim corta o fio. Bem, agora a gente vai iniciar a primeira carreira de ponto baixo. Lá na primeira corrente, vamos prender o fio daquele mesmo jeitinho, não vou arrematar o fio, deixo ele aqui de ladinho. Vou fazer uma corrente para prendê-lo aqui e iniciar ponto sobre ponto na carreirinha 1 do calcanhar. Ó, um ponto baixo para cada corrente seguinte, total de 22 pontos baixos. Já volto. Chegando no final da carreira, uma corrente e corta o fio. Agora, vamos voltar no início para iniciarmos a carreira 2. Vamos pegar, se você quiser, você pode pegar na segunda alcinha, mas eu vou usar as duas alças. Fazer a parte de trás um pouquinho diferente ali da frente. Lá no primeiro ponto, eu vou prender o fio. Com uma corrente, como já fizemos várias vezes aqui, ó, uma corrente apertadinha. E aqui a gente vai fazer, nesse mesmo lugar onde prendemos o fio, um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Após o aumento, vamos seguir com 20 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Eu volto quando eu estiver lá no final. Vai sobrar um ponto no final da carreira sem fazer. Prontinho, e aqui nós vamos fazer no último ponto um aumento de ponto baixo também. Corrente, corta o fio. Iniciando terceira carreira, vamos vir aqui dentro das duas alças do primeiro ponto baixo. Ficamos com um total de 24 pontos na nossa carreira 2, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos prender o fio com uma corrente. E nesse mesmo lugar, vamos iniciar o nosso primeiro ponto da sequência de 5. Então, já temos próximo ponto, 2, 3, 4 e 5 pontos. Agora, a gente vai dar um espaço de um ponto aqui na base. Vamos fazer duas correntes, pular um ponto na base
pulamos um ponto e vamos vir para o próximo ponto, iniciando uma sequência de 12 pontos baixos. Eu volto quando eu tiver os meus 12 pontos. Feitos 12 pontos, vamos repetir aqui 2 correntes, pular o próximo ponto e iniciar a partir do próximo pontinho 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Assim, fazemos uma corrente e finalizamos a nossa carreira. Carreira 3. Para quem gosta de fazer acabamentos, coisa e tal, você pode fazer um acabamento aqui nesta última carreira. Eu vou fazer apenas na base da carreira, da primeira carreira, ó, aqui, tá vendo? Exatamente no mesmo lugar onde eu fiz os pontos baixos. Eu vou fazer um acabamento aqui de pontos baixíssimos, pelo lado certo mesmo da peça. O mesmo esquema que fizemos lá na frente, tá? Ó, puxei o fio e aí eu já venho para os demais pontinhos fazendo ponto baixíssimo. Vou fazer isso até o final da carreira. Eu já volto com vocês. Chegando no final da carreira, corto o fio, igual a gente fez lá na frente, tá? Não faço corrente, não. Olhem, eu resolvi fazer aqui, nessa parte aqui também, para deixar ela um pouquinho mais firme. E também para quem quiser aprender a fazer aqui também, tá? Aqui a gente vai usar as 2 alcinhas dos pontos. Vem lá no primeiro ponto, prendendo o fio assim, sem fazer a correntinha. Aí já vem pro próximo buraquinho e já faz o ponto baixíssimo. E vai seguindo. Chegou aqui nas 2 correntes, você vai pegar aqui dentro de cada correntinha dessa e fazer um ponto. Fazer um ponto baixíssimo. E aí, é só dar sequência, ó. Nos próximos pontos, normal. As 2 alças. Chegando aqui nas 2 correntes, um pontinho em cada corrente. E assim, lá no final, corta o fio, sem precisar fazer a corrente também, tá? Para acabamento. Aí, eu vou voltar com vocês quando eu finalizar aqui essa parte, pra gente já iniciar a outra. Olha, finalizei, agora a gente vai reservar essa parte junto com a primeira. Agora a gente vai fazer a nuvenzinha, esta fofurinha de nuvenzinha aqui que a gente tem aqui do ladinho. Você pode fazer de lonita, aquela lonita com glitter, também fica ótimo, gente. Eu vou fazer uma com a lonita para mostrar para vocês lá no meu Instagram. Talvez eu poste aqui somente a foto no YouTube também, tá? Naquela parte de comunidade. Bem, então, vamos lá para o início da nossa nuvenzinha. Vamos fazer aqui o nó inicial. 10 correntes. Já tem as 10 correntes, agora eu vou pular uma corrente, já venho aqui para a próxima, e inicio 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Prontinho, já tenho os 9 pontos, agora a gente vira o trabalho. E vamos fazer mais 2 carreiras de 9 pontos, total de 3 carreiras de 9 pontos baixos, é somente ponto sobre ponto. Vou voltar aqui quando eu tiver concluído as minhas 3 carreiras, no caso, já tenho uma, estou na segunda. Prontinho, fiz aqui as 3 carreiras de 9 pontos, agora a gente vai começar a trabalhar a parte das nuvenzinhas. Um ponto baixo, laça a agulha, vem aqui para o próximo ponto, vamos fazer 3 meio pontos altos, no mesmo lugar. 2, 3. Vamos vir no próximo ponto, fazer um ponto baixo. Agora, você vai fazer uma corrente, laça a agulha, vem aqui para o próximo ponto e vamos tecer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente,
próximo ponto, um ponto baixo. Agora, aqui a gente vai fazer 2 correntes. Laça a agulha 2 vezes, vem pro próximo ponto. Vamos fazer 3 pontos altos duplos. Tira 2, tira mais 2 e tira mais 2. Laça a agulha 2 vezes no mesmo buraquinho. Tira 2 e mais 2. Novamente. Duas correntes. Vem pro próximo ponto, faz um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. Agora, vamos fazer o último conjuntinho de pontos. Uma corrente, laça a agulha, vem pro próximo ponto. Vamos trabalhar 3 pontos altos. Se você quiser fazer em meio ponto, pode fazer também. Uma corrente, pula esse próximo ponto, porque aqui a gente já vai finalizar. Vem pro último pontinho, faz um ponto baixo. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer um conjunto de meio pontos, tá? Aqui nessa valetinha, ó. 3 meio pontos. 1, 2 e 3. E aqui, ó, na base, lá naquele furinho, a gente vai fazer um ponto baixo. Ou você pode fazer meio ponto. Agora, você já vem pro próximo furinho, vai trabalhar toda a carreira em meio ponto. Ó, desse jeito. Até o finalzinho, até esse último furinho onde a gente tem um nozinho. Eu vou fazer toda essa sequência aqui, ó, repetindo, ponto baixíssimo. Ah, cheguei lá no final. Esse fio você pode deixar pra cá, depois você colar ele ali junto na parte de trás, ó, não vai aparecer. Bem, aí agora a gente vai fazer a nossa última carreirinha, o nosso último conjuntinho de pontos, vindo aqui para a próxima valinha. Eu vou fazer em ponto baixo mesmo, tá? Venho direto, ó, faço 1, 2 e 3. E aqui, ó, na base, onde a gente vê esse furinho, onde a gente começou a fazer, né, veio pra cá pra fazer o conjuntinho de pontos, faço um ponto baixíssimo. Finalizando assim, com uma corrente, corto o fio. Esses fios aqui, ó, você pode trazer eles pra parte de trás da nuvem e fazer um nozinho. Pegue aqui em alguma alcinha aqui e faz o nozinho. Assim eles vão ficar no lugar onde precisa ficar para não aparecer, tá? Então, finalizei a nuvem, depois você dá uma ajeitadinha nela, para que quando você colar ali na sandalinha, fique bonita, tá? Então, é isso. Vou fazer o mesmo com esse fio e já volto aqui pra gente já começar a montar a nossa sandalinha. Bem, agora a gente vai começar a costurar. Eu vou achar aqui pela frente da solinha, ó, o meio certinho, me baseando por essa risca aqui, por essa valinha que se forma aqui lá no centro da nossa sola. Então, eu coloquei a agulha aqui, posicionei, ó, deu entre esse e esse ponto. Então, pego como referência, eu vou puxar um fio, uma perninha de fio pra cá e pra cá, porque deu o meio certinho ou mal aproximado, tá? Não vou falar que tá certinho não. Aqui bem no meio desses 2 pontos, ó. Vamos confirmar, ó. Viu? Então, vamos usar esses 2 pontos como referência. Aí, eu coloquei um fio grandinho aqui, já vou até aproveitar. Não vou nem pegar um marcador. Eu vou contar a partir deste ponto que está mais aqui. Tá à minha direita, né? São 2, né? Então, um eu pego de referência para a direita e o outro para a esquerda. Nesse da direita, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontos. Vou marcar aqui. Já vou trazer esse fio, como ele tá para baixo, eu vou trazer ele de baixo para cima. Porque vai ser aqui que eu vou iniciar a minha costura.
daquela partezinha da frente. Novamente, ó. Vamos contar. Aqui contamos 1, 2, 3, 4 e marcamos, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos marcar. A partir daqui, não, gente, vai ser um ponto após a marcação, tá? Que a gente vai começar a prender aqui a nossa tirinha da frente. Esses aqui são os pontos que vão ficar de sobra. No caso aqui, a gente tem 8 pontos que vão ficar livres aqui na frente. Agora, a partir desse próximo pontinho, a gente conta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos marcar aqui. Eu posso usar esse mesmo fio, mas eu vou pegar um marcador para a gente ter ter uma ideia mais clara de onde a gente vai, até onde a gente vai trabalhar nosso ponto. Vou colocar até um fio, uma cor diferente aqui. E aqui, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos trabalhar nossa costura até aqui. Então, a partir do próximo ponto livre aqui da frente, a gente vai começar a prender a tirinha da frente. Já vou pegar ela aqui pra gente iniciar a costura. Olhem, vocês vão notar que aqui na primeira tirinha, a gente vai fazer aqui, tanto no início quanto no final, a gente vai usar 2 pontos para uma tirinha só, tá? Nos demais, a gente vai usar um pontinho só para prender cada corzinha de fio que a gente tem aqui, tá? Só na primeira e na última que vamos usar 2 pontos, para dar um acabamento melhor, não ficar aquela coisa mastigada, sabe? Feia. Então, eu entro aqui no primeiro pontinho, a solinha tá do lado certo, ó, de baixo para cima, no próximo ponto após esse marcado, no ponto 5, contando aqui, né? Vai dar no ponto 5. Aí, eu vou puxar para cá para baixo essa primeira perninha de linha, que tá bem aqui na beiradinha, logo no início. E no segundo ponto, eu vou puxar essa outra perninha de linha, que está mais aqui nessa parte, nessa outra beirada. Lá onde termina a parte rosa. E agora, as demais eu vou puxar para um pontinho só. No caso, essas duas em laranja, eu puxo para um ponto. Essas duas em amarelo, para o próximo ponto. Eu vou fazer toda essa parte com vocês. Do outro lado, vocês vão repetir o mesmo, tá? Então, fazendo um lado, vocês conseguem, com vocês conseguem fazer o outro sozinhos. Gente, eu vou fazer aqui essas duas que faltam antes dessa aqui, tá? Já volto. Olhem, agora aqui, ó, como eu tenho essas duas linhas no mesmo lugar, eu vou entrar nas duas alcinhas do ponto que a gente tem aqui, e vou trazer essa linha pra cá, pra ficar bem lá no finalzinho da carreira. Pegar nas duas alcinhas pra não ficar feio. Se você quiser, você pode fazer uma corrente. Ou melhor, eu aconselho que faça. Fez a corrente, aperta ela bem justinha ali. Ó, bem assim. Tá vendo? Agora sim eu vou conseguir fazer um acabamento bom aqui. Pronto. Agora, a gente tem aqui, ó, 2 pontos no final, né? Então, vou puxar uma perninha aqui dessa última carreira para um e a outra para o outro ponto. Só isso. Isso já me garante
eu vou retirar a marcação. Me garante um bom acabamento aqui na minha costura, vai ficar excelente, sem ficar mastigado, igual esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Na primeira que eu fiz, ó, tá vendo como é que fica? Fica um espaço aqui no final, tá vendo? Fica feio. Então, eu já estou corrigindo nessa aqui que eu tô ensinando pra vocês. Essa parte, tá? Bem, aqui agora, ó, a gente vai repetir o mesmo do outro lado. Vamos fazer o mesmo aqui desse lado, tá? Vou puxar todos os fios e já retorno aqui com vocês. Lembrando de respeitar a marcação. Aqui, a partir desse próximo ponto livre, é onde você vai iniciar e vai finalizar exatamente aonde está marcado. Aqui, já volto. Olha, já fiz os dois lados igualzinho, do mesmo jeito, tá? Lembrando de a primeira carreirinha e a última, você vai usar 2 pontos para fazer, para levar o fio lá para baixo, tá? Um em um e o outro em um outro ponto, tá bom? Bem, aqui, agora a gente já pode até retirar essa marcação aqui, tá? Em branco, para não atrapalhar a próxima etapa. Eita, lelê, vai sair. Aí, saiu. Vou virar aqui para trás. Aqui fica a escolha de vocês. Se quiser, pode dar nozinhos individuais, igual eu vou mostrar aqui, ó. Traz aqui para essa carreirinha. Puxa bem aqui para ficar bem justinho na sola. Ó, e faz o nozinho. Vou fazer de 2 em 2, mas se você quiser, você pode fazer de 1 em 1. Lembrando de deixar bem justinho aqui na sola para dar um acabamento bacana. E aí, aperta o fio. O meu acabou até ficando uma frouxa. Ó, vou puxar, puxo bem, e aí já aperta bem aqui na base, ó. E vou fazendo assim para todos os fios. Não tem segredo. Mas se você tiver uma outra forma de finalizar essa parte, fica aí à vontade, tá? Para usar. Bem, eu vou fazer os nozinhos tanto aqui desse lado, quanto aqui desse e já volto. Olha, já fiz os nozinhos nos dois lados. Ó, já puxei bem esse nó, ficou tudo bem justinho aqui, ó, na parte marronzinha. Aqui também, ó. Tudo bem justinho. E agora a gente eu vou passar uma colinha bem aqui na base dessas linhas, pra gente já colar aqui e depois cortar o excesso. Assim a gente garante que não vai se soltar essa partezinha, né? Não vai se soltar de jeito nenhum. Ó, então vamos fazer aqui. Você pode passar diretamente na linha, ó. Garanta que pegue nos 2 fios. Vou passar aqui também. Ó, e depois você vai fazer assim, ó. Com cuidado. Aperta aqui, assim. E vai aguardar uns segundinhos, tá? Pra essa cola realmente grudar aqui. Aí, depois disso, aí você vai vir cortando só o excesso do fio. Ó, isso aqui você vai guardar pra você fazer o seu tassel. No caso, são 2 em cada pezinho, você vai ter 2. Então, de cada lado, você vai tirar um tassel. Já volto. Agora, a gente vai costurar essa tirinha aqui atrás. Gente, eu acabei esquecendo que eu tinha que costurar essa parte e colei a minha palmilha. Só que eu vou retirar um pouquinho, aproveitar que não colou de todo. Ou melhor, vou retirar ela toda, depois eu volto a colar junto com vocês. Já vou deixar a parte que eu colei aqui após essa, tá? Então, não estranhe, tá cheio de cola aqui não, que eu acabei esquecendo. Meu Deus do céu, mas acontece, né? De melhores famílias. Vamos então agora fazer essa parte aqui, a costura dessa parte. Lembrando que esses furinhos aqui vai ficar já virado aqui, apontando pra frente, ó. Vamos fazer assim, tá? Aqui na parte de trás, nós vamos saltar 3 pontinhos. Lembrando que aqui nesse eu tenho um fiozinho puxado, então eu desconsidero. Então, eu vou pegar a partir do ponto livre.
Ó, 1, 2 e 3. Marco no ponto 3. Eu já tenho aqui marcado um lado. Vou marcar aqui do outro aqui, no outro junto com vocês. Ó, tem marcadinho aqui já. Aí agora a gente vai começar a costurar. Vamos usar 5 pontos. Se quiser pode marcar também, ó. Após a marcação, 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui que vai vir a nossa costura. Vou trazer esse fio pra cá, pra eu já economizar um pouquinho aqui. Ó, assim. E aqui também, mesma coisa. Após o marcado, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos trabalhar a costura até aqui. Vou pegar aqui, ó, a tirinha e vou usar a mesma técnica que eu mostrei pra vocês lá na parte da frente. Na primeira carreira e na última, nós vamos usar 2 pontos. Ó, então, após este ponto marcado, nós vamos entrar aqui, ó, e puxar um fio, esse que tá mais na beiradinha. E aqui, no próximo, a outra perninha de fio correspondente aqui, ó, a primeira carreira. No próximo ponto livre, a gente já entra e traz este outro fio. E aqui no próximo também. No último ponto, na verdade, a gente vai fazer um pouquinho diferente daqui da frente, tá? Desculpa aí para vocês. Nós vamos puxar este ponto que tá mais aqui, que tá antes desse últimozinho que tá nessa partezinha aqui da beiradinha. Vamos puxar no mesmo lugar aonde a gente puxou o fio anterior. É porque se eu colocasse mais um pontinho, ia ficar muito aqui atrás, tá? Por isso que eu vou fazer só essa adaptaçãozinha. Então, ó, ficou 2 pontos saindo do penúltimo pontinho antes, né, desse último. Aqui eu já tenho a marcação, eu posso retirá-la. Aí eu trago esse último fio. Eu vou até fazer o outro lado com vocês, para não ter dúvida. Ó, virando aqui, nós vamos... Se você quiser já dar o nozinho e fazer esse esqueminha aqui, ó, pode fazer. Mas eu vou deixar para fazer depois. Olha, o fio da beiradinha, identifica ele. Eu puxo aqui no mesmo lugar onde está a marcação, ó. Deixa eu retirar a marcação. Vou trazer ele aqui para baixo. O próximo fio, os 2 próximos fios, tá? Eu vou fazer assim para economizar tempo. Eu já vou levar para o próximo ponto. Que é um fio dessa última carreira e o outro da próxima. Aí eu já levo os 2 aqui para baixo. No próximo, eu puxo um fio. E aqui, da última carreira, tem esses 2 fiozinhos aqui, né? Então, para cada um dos 2 próximos pontos, eu puxo um fio. Aqui, e no próximo ponto, antes, né, da marcação, o último fiozinho, ó. Aí, aqui é o ponto onde estava marcado, nesse eu não vou trabalhar. Igual aqui do outro lado. Agora é só fazer aquele esqueminha. 2 nozinhos, puxa bem aqui, ó. Se for o caso de você dar uma ajustada nesse fio aqui, nesse último, ó. Igual eu vou fazer aqui. Vou trazer ele mais para a pontinha para ficar bem bonitinho, fazendo uma correntinha aqui, ó. Correntinha, né? Tipo como se fosse finalizar a carreira. Ó. Aí ele vai ficar mais bonitinho aqui na pontinha, ó.
Aí, vou entrar no próximo ponto, eu vou recolocá-lo no lugar. Aqui tem que ficar um espaço de 3 pontos livres, tá, gente? Então, agora é só a gente vir dando os nozinhos, depois passar a colinha e cortar o excesso de fio. Pode usar uma quantidade desse branco desse lado, né, que vai sobrar para um tassel, e colocar outra quantidade de branco que vai sobrar desse lado para outro tassel, tá bom? Já volto. É opcional você colocar aqui essa palmilha aqui por dentro, tá? Eu vou colar a minha aqui nessa parte já, para que eu consiga colar as duas, né? Duas partes, tanto aqui quanto aqui. Eu vou passar a colinha aqui, respeitando esse limite aqui, ó, da última carreira, tá? Aqui eu não vou passar cola, só aqui no meio mesmo. Já volto. Ó, vou mostrar pra vocês. Passo cola daqui, dessa delimitação aqui pra dentro, ó. Aí eu preencho com cola. Se quiser, pode passar lá na palmilha também, na parte que vai se conectar essa aqui. Ó, aqui. Não precisa, assim, exagerar na cola, não. Precisa aguardar uns 30 segundinhos, pelo menos essa cola aqui tem a instrução de aguardar 30 segundos. Para você fazer a conexão, né? Para você conectar essa parte a essa. Já volto. Prontinho, aí agora a gente já pode unir aqui, ó. Opa, ficou tortinho aqui. Vamos ajeitando, aproveita para ajeitar a sua solinha aí, a sua sandalinha, para não ficar torta, tá? Já vem olhando aqui e ajeitando. Ó, deixando sempre a margem onde você não passou cola livre, que aqui nessa região vai ser feita a união das solinhas. Ó, vamos arrumando, deixando ela retinha aqui, ó, essa parte bem retinha aqui do outro lado também. Lembrando que essa solinha aqui não tem lado, então você pode deixar ambos os lados da mesma direção, bem certinho. Olha, assim. Prontinho, tá colado, já dei uma alinhada aqui, ó, dos dois lados, para ficar na mesma quantidade de espaço aqui. Vai olhando tudo isso, ajeita a solinha aqui por dentro, para não ficar torta. Aí depois você pressiona para colar. Agora eu já estou passando cola aqui na solinha, e vou passar cola também na de crochê. Ó. Daqui, dessa demarcação, ó, deixando uns meio centímetro, gente, sobrando ali, porque a palmilhinha, ela é sempre um pouquinho menor que a solinha de verdade, né? Então, essa sola de crochê, na verdade, ela é maior. Tem que ser assim, porque a palmilha, ela é sempre menor mesmo. Ó, passei a cola, agora é só conectar as partes. Com cuidado, tá? Pra não deixar torta aqui. Você vai alinhando, ó, os pontos, de maneira que fique na mesma direção. Perdão, gente, ó, despertado para ir lá buscar as crianças. No final, vocês vão notar aí agora as vozezinhas deles aqui, tá? Que eu vou finalizar esse vídeo mesmo com eles aqui, tá? Que já tá acabando praticamente. Olha, aí você alinha a sua solinha. Vai deixando esse desenho bem bonitinho, tá? Não deixa torto, não, porque isso dá um acabamento legal no final. Bem, então aqui, ó, já colei, e depois eu vou voltar só pra gente fazer a união aqui com a agulha de crochê. Já volto. Agora, nós vamos fazer a união da sola da seguinte forma. Vamos usar aqui 2 alcinhas da sola de cima e apenas uma, a primeira, essa aqui, ó, da sola de baixo. Dessa forma, a gente traz o fio aqui, ó, passando ele aqui pra cima, vai formar a primeira alcinha aqui na agulha, e a gente já vai para o próximo ponto pegando do mesmo jeito, 2 da alça de cima e uma
de baixo. A primeira alça da sola de baixo. Trazemos o fio passando por dentro da alcinha que formou na agulha, então fizemos um ponto baixíssimo. E assim a gente vai continuar, ó, em pontos baixíssimos, do mesmo jeitinho que iniciamos. Aí vai ficar sobrando aqui uma alcinha lá na parte de baixo, ó. Vai ficar desse jeitinho, ó, tá? Dessa maneira eu acho que fica mais redondinha aqui essa base. Na parte de lateral. Então, eu vou continuar até chegar aqui, onde a gente tem esse fio, ó. Nós vamos entrar nesse mesmo buraquinho para fazermos o último ponto da carreira, tá? Vocês vão ver que vai dar certinho. Eu volto aqui com vocês. Prontinho, cheguei aqui onde eu marquei com vocês, ó. E aqui, entrando no mesmo lugar de onde sai o primeiro pontinho, que é exatamente onde está esse fio do início, nós vamos fazer o último pontinho para a gente finalizar a carreira, ó. Aí, vamos cortar o fio. Puxou direto. E aqui a gente vai entrar um buraquinho à frente, ó, de onde está esse fio, a gente entra um buraquinho à frente. Melhor, já vou passar ele aqui por baixo daquela alcinha que a gente deixou, ó. Tá vendo? Vou sair do ladinho do primeiro ponto e vou trazer esse fio aqui direto, passando por esse, fazendo esse percurso que eu fiz aqui com a agulha. Esse fio que já estava aqui, eu vou trazer ele para baixo aqui dessa laçadinha para eu poder arrematar aqui. Esse fio eu arremato para cá e esse para cá. Depois eu vou mostrar para vocês como que é que a gente arremata, tá? Esses fiozinhos. Aí agora a gente vai pegar e fazer mais uma etapa nesse acabamento na solinha aqui. Eu vou sair, entrar aqui um pouquinho à frente, ó, pegando somente essa alcinha da frente dos pontos baixíssimos que a gente acabou de trabalhar. Vamos trabalhar mais uma carreira de pontos baixíssimos, trabalhando nesse sentido, tá? Entrou na primeira alcinha, formou aqui a laçadinha na agulha, já entra aqui no próximo ponto. Busca o fio e faz o ponto baixíssimo, ó. E assim a gente vai contornar toda a sola. Para finalizar, eu volto aqui com vocês, fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Exatamente onde está esse fio, vai ser feito aqui o nosso último pontinho. Eu já volto. Voltei para fazer o último pontinho com vocês. Vamos entrar exatamente nessa mesma alcinha de onde sai esse fiozinho aqui da parte de cima. E vamos fazer o nosso último ponto aqui. Feito isso, agora a gente corta. Vamos levar esses dois fios lá para a parte de baixo. Vai ficar aqui no mesmo lugarzinho que esse está. Esse que eu acabei de cortar, ó, eu vou entrar aqui um pouquinho à frente, saindo do ladinho do ponto, levo ele direto lá para baixo. E este outro que já estava aqui, ó, entra aqui à frente, tá? Da laçadinha que tá aqui na solinha, aquela que sobrou, e trago ele, ó. Eu saio lá no mesmo lugar que ele está e trago ele direto aqui para baixo. Pronto. Agora eu vou arrematar 2 fios para cá e 2 fios para cá. Assim a gente divide bem, ó. E ficou assim por enquanto o acabamento aqui na nossa solinha. Eu enfiei aqui o fio na agulha só para mostrar para vocês como arrematar aqui, tá? Eu vou pegar aqui, pode ser até nessa carreira aqui, ó, de ponto baixo, pegar passando o fio bem no meio da fibra dos pontos. Eu só vou levar uma vez, tá? Não vou voltar fazendo retorno, não. Mas se você quiser um arremate mais, ainda mais seguro, aí você vem retornando, fazendo pelo menos metade do percurso aqui com a agulha. O fio saiu aqui, então você vai pegar um pouquinho à frente para não desfazer o que você já fez, né? Entrando aqui, ó, aí vai fazer pelo menos a metade do percurso
saiu com a agulha e cortou o fio. Mas eu não vou fazer esse retorno, não. Vou deixar só assim e cortar, que aqui nessa parte não tem perigo de soltar, não, tá? Eu vou fazer o mesmo com os demais fios. Esse aqui ainda vai ser para esse lado. É o mesmo lado que eu fiz esse primeiro arremate. E depois vou arrematar esses outros 2 fios pra cá. Fios arrematados e fica assim, tá? Não aparece nada de fio aqui. Agora sim, nós vamos fazer a tirinha, esse cordãozinho aqui, tá? Então, vamos começar fazendo o nó inicial. Deixa sempre assim um pedacinho de linha, para você depois trabalhar ali Vou deixar até um maior aqui. Prender o seu tassel, tá? E aí, a gente vai fazer, já fez o nó inicial, a gente vai trabalhar agora um total de 100 correntes. Fiz as 100 correntes e vou fazer mais uma só para se transformar em um nozinho. E vou cortar deixando um pedaço de linha grandinho pra gente amarrar aqui o tassel depois. Vou entrar aqui na primeira corrente, vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Deixa mais um pedacinho grandinho de linha. E já vem, ó. Vê se você consegue alinhar ele com o que já tava aqui, para os 2 ficarem do mesmo tamanho. Ou quase igual. Não tem problema se ficar um pouquinho menor, não. E aí, agora, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos, um para cada corrente. Até chegar lá no final. Chegando lá na última correntinha, eu finalizando lá meu último ponto baixíssimo, volto com vocês. Ó, vai ficar assim. Olhem, fiz o último ponto baixíssimo, eu já vou vir aqui, medir, mesmo tamanho, e corto. Aí, posso puxar aqui direto. Bem, agora eu vou pegar um daquele montinho de fio e vou, ó, posicionar aqui. Você pode pegar a própria agulha de crochê, trazer aqui pra dentro, ó, esse fio que sobrou aqui, que a gente deixou sobrando, aqui pra dentro do primeiro pontinho que você tem aí. Ó, aí você aperta. Apertou, bem firme. Se quiser, você pode fazer aqui uma correntinha, ó, pra prender bem aqui no meio. Ó, passando por baixo daqui de onde você passou as linhas. E aí, você faz uma correntinha. Opa, faz uma correntinha prendendo esse fio. Agora, você vai fazer assim, vai acomodar, né? Ajeitar o seu tasselzinho. Pega esse fio mais longo aí, que você amarrou aqui em cima. E agora, segura firme aqui, ó, e dá uma voltinha aqui. Uma não, pode dar 2. Quantas vocês acharem melhor aí. Assim, ó. Passando o fio, prendendo tudo juntinho assim. Vai ficar igual uma vassourinha. Puxa firme e faz o mesmo que você fez ali, ó. Passa aqui, a agulha entra embaixo desse fio que você passou, traz ele aqui pra baixo, faz uma corrente. Ou você traz só ele pra baixo, não tem problema, não, tá? Trouxe aqui pra baixo, firma bem aqui. Você pode fazer o seguinte também, ó, deixa esse fio pra cá, pra garantir que não vai soltar. Aí você faz assim, abre o tassel. Gente, cada um tem um jeito de fazer, tá? Eu não tenho experiência em fazer tassel não, mas eu tô mostrando o jeito que eu fiz. Quem quiser, faz aí do jeito que você tá acostumado. Ó, eu trouxe aqui pro meio e vou dar 2 nozinhos, bem firme aqui. Ó,
Um. E agora 2. E agora é só ajeitar aqui. Ó, não fica aparecendo aquele nozinho, não vai estragar seu tassel. E agora é só cortar. Aqui você vai cortar do tamanho que você achar melhor. Eu gosto dele pequenininho. Cortou, apara aqui direitinho, ó. Vai ficar bem bonitinho. E está pronto. Vou fazer o mesmo no outro, tá? Mas antes de colocar o outro, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem fazer o tassel depois que vocês passarem aqui, para ficar melhor, não ter tanta complicação. Eu não tenho dificuldade de passar esse tassel aqui nesse buraquinho, não. Passa de boa. Mas se você optar por fazer depois, vai ser mais fácil ainda para você. Eu vou achar o meio aqui da minha sandalinha, vou pegar entre um ponto aqui, ó, saindo antes e depois após ele, e vou passar esse meu cadarcinho. Vou medir aqui, ó, tamanho certinho aqui, pra gente poder fazer uma divisão exata. Vou passar por baixo, saindo aqui em cima, uma alcinha, tá vendo? Sem o tassel fica mais fácil. E a outra aqui também, por baixo, saindo lá na parte de cima. Vou mostrar como não é difícil passar o tassel, ó. Você vai abrir um pouquinho e é só puxar. Ele passa de boa. Tá bom? Então, é isso, ó. Aí, agora eu vou fazer o outro tasselzinho desse, do mesmo jeitinho, aqui nesse lado, tá? E já volto. Ó, então, aqui está prontinho os dois tasséis, ó. Aí, aqui, agora, eu gosto de amarrar na frente, mas dá pra você amarrar aqui na parte de trás também, tá? Esse cordãozinho é bem versátil. Ó, eu gosto de deixar o nozinho aqui na frente, aí vai ficar aqui, ó, na perninha do bebê aqui, tá bom? Então, é isso. Aí, agora a gente vai só colar a nuvem. Vou dar uma outra opção pra vocês, além da de crochê. Não sei se eu citei aqui pra vocês, podem ser feitos de lonita também. Vou mostrar aqui já pra vocês. Ó, eu acabei trazendo até mais uma opção. Tem a de crochê que nós fizemos. Eu só sugiro para vocês fazerem com um ponto um pouquinho mais apertadinho para ela ficar desse tamanho, ó. Menor do que essa aqui que eu fiz lá na pressa e ficou maior. Não tem problema, ó, não tem problema não. Você vai conseguir encaixar ela aqui certinho. Se ficar uma pontinha assim a mais à frente, não tem problema, que é aí que vai ficar legal. Tipo o exemplo que eu tenho ali. De onde eu tirei a inspiração, a nuvenzinha um pouquinho maior, aqui nas bordinhas mesmo, tá? Ela ultrapassa um pouco essa linha aqui. Então, eu fiz aqui a de lonita, que é esse tecido brilhoso, ó. De verdade, eu achei que ia ficar legal, mas eu não gostei, não. Pra quem gosta de uma coisa mais, sei lá, não sei. Não ficou ruim, né, gente? Mas eu gostei mais dessa aqui, feita no tecido pelúcia, ó. Cortei a nuvenzinha no tecido pelúcia, acho que vai ser essa que eu vou colar aqui. E eu achei que ficou muito fofo, tá? Eu acho que é essa aqui mesmo que eu vou colar. Se não, eu opto ainda mesmo pela de crochê, que eu achei que é de todas que combinou mais. Mas a de pelúcia ficou bem legal, então eu vou colar ela. Vou passar a colinha em toda ela, porque eu medi aqui de maneira que ela ficasse bem certinha, bem rente a essa linha aqui, para que eu consiga passar a cola nela toda e ela depois não fique desfiando o tecido, tá vendo? Então, o ideal é que ela fique do tamanho da tira. Como é um tecido fofinho, parece que tá ultrapassando, mas não tá. Eu vou colar aqui e já volto. Eu vou mostrar pra vocês eu colando. Eu vou passar a cola só na nuvenzinha mesmo, tá? Porque não tem como eu saber exatamente onde vai pegar ali na sandalinha. Então, ó, bem até na beiradinha tem que ter cola. Pra ela fixar bem.
Ó, e o ideal é que você corte as duas ao mesmo tempo, para os dois pezinhos, para não ficar uma diferente da outra, ou faça um molde, tá? Mas o ideal é que corte ao mesmo tempo, porque aí você vai tendo referência. Como eu já tenho esse pezinho aqui pronto, a nuvenzinha desse lado, eu vou colar aqui neste. Olha, eu vou fazer assim, ó. Eu vou, tipo, como se estivesse abrindo aqui um espaço entre a parte marrom e a coloridinha. Eu vou acomodar bem lá na base. Oxi! Bem lá na base, a pontinha, né? O início da nuvenzinha. Para todos os tipos de nuvenzinha, ou de crochê, ou de lanita, você vai fazer assim. Você vai precisar abrir aqui para acomodar bem lá na base. Gente, eu fiz uma cagada aqui, né? Desculpa a expressão, mas era para eu ter tido um pouco mais de cuidado, mas vai dar certo aqui. Ó, aí vai abrindo e acomodando a nuvenzinha aqui. E aqui, pressionou, ela já cola. Você tem que ter um pouco mais de cuidado aqui nessa base, tá? Pra ficar bem bonito aqui o acabamento. E não acabar colando aqui essa parte do acabamento, dessa última carreirinha que a gente passou na solinha. Se você quiser deixar para fazer esse acabamento depois que colar a nuvenzinha, também é bacana, porque aí você não corre o risco de ficar com essa parte toda cheia de cola depois, tá bom? Bem, deixa eu ajeitar aqui. Ó, e assim ficou a nossa sandalinha. Tendo aqui como opção uma nuvem recortada ou feita no crochê, igualzinha essa aqui. Só lembrando, façam com o ponto um pouco mais apertado, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa sandalinha. Foi feito, como sempre, com muito carinho essa aula, pensando aí na praticidade de para vocês. Ela não é difícil de fazer. E então é isso, eu espero que vocês façam bastante dela e me mostrem, tá? Vou amar ver. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha. Deixa eu só terminar aqui, ó, vou fazer o lacinho para vocês verem as duas. Pronto, ó, nuvenzinha de pelúcia e nuvenzinha de crochê.